E aí, fera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o canal Químico TV e eu sou o professor Elison Castro. E se você chegou até aqui é porque realmente você precisa da minha ajuda e eu tenho certeza que irei lhe ajudá-lo da melhor maneira possível. Nesse vídeo falaremos de um assunto que é frequente no terceiro ensino médio, ok? Lá na escola. E que não é tão difícil de ser compreendido, que é a nomenclatura dos alcanos, tudo bem? Segue aqui as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, os links vão estar na descrição deste vídeo e não esquece de se inscrever logo nesse canal e ative as notificações para não perder nenhuma das novidades que eu deixo por aqui, beleza? Então vamos lá, é bem simples, tá? Primeiro vamos começar com a definição. Um alcano, definição dos alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos adifáticos saturados, que possuem a cadeia aberta com apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Ok? Dá uma pausa no vídeo e lê novamente. É bem simples, tá? Bom, aqui temos dois exemplos, tá? Uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. A semelhança é a ligação simples entre os átomos de carbono. Esta cadeia carbônica aberta é de um alcano e esta cadeia carbônica fechada, que também tem ligações simples, é de um cicloalcano, beleza? Ou apenas ciclanos, tudo bem? Então, para você não confundir, tá? Falaremos apenas dos compostos de cadeia aberta. Bom, e para a nomenclatura dos alcanos nós temos uma regra, e essa regra ela é composta de três partes. A primeira parte é o prefixo, a segunda é o infixo e a terceira o sufixo. O prefixo está de acordo com a quantidade de átomos de carbono presentes na cadeia principal. O infixo está relacionado ao tipo da ligação química que está ocorrendo entre os átomos de carbono na cadeia carbônica principal. Já o sufixo é a terminação com a vogal O para todos os compostos do grupo dos hidrocarbonetos. Tudo bem? Então se liga. O prefixo, se eu tenho um átomo de carbono, o prefixo é o met. Se eu tenho dois átomos de carbono na cadeia principal, o prefixo é o et. Se eu tenho 3 prop, 4 but e assim por diante. Aqui nessa imagem nós temos até 10 átomos de carbono, que já é uma estrutura muito grande, mas pode ser que o professor queira sacanear com você. Ele te aplica aí uma cadeia carbônica com até 12 átomos no máximo na estrutura principal. O infixo é o tipo da ligação que está ocorrendo entre esses átomos de carbono. Ligação simples, apenas o infixo an. Ligação dupla, infixo en. Ligação tripla, infixo in. Duas ligações duplas, de en, e duas ligações triplas, de in. Beleza? Terminação com a vogal ou, como já mencionei. Bom, temos dois tipos de alcanos, tá? Vamos falar aqui primeiro dos alcanos não ramificados. A nomenclatura dos alcanos não ramificados é dada pelo prefixo mais a terminação ano, beleza? Novamente, a nomenclatura dos alcanos não ramificados é dado pelo prefixo mais a terminação ano, ok? Ano é a junção do tipo da ligação, ok? Só ligação simples, e a vogal O. Isso aqui vem lá da regra, tá? O prefixo indica o número de átomos de carbono, ok? Isso você já conheceu ainda há pouco. A terminação ano deriva das ligações simples e do sufixo dos hidrocarbonetos, beleza? Acabei de falar isso para você. Então, olha aqui os exemplos. Neste primeiro exemplo, nós temos apenas um átomo de carbono, ok? Então, ele tem o seu prefixo met e a terminação ano, beleza? Ano porque não temos ligação dupla aqui, tá? Só ligação simples. Então, o infixo é o an e a terminação com a vogal O porque é um hidrocarboneto.
O segundo exemplo, nós temos o etano. Nós temos 2 átomos de carbono, tá? Entre esses 2 átomos de carbono, nós temos ligações simples. Então, tá aqui, ó. An mais a terminação com a vogal O, que vem lá da regra. Então, etano. Terceiro exemplo, propano. Temos 2, 3. Prefixo prop. An, porque nós temos só ligação simples, tá? Olha aqui, ó. Simples, simples. Então, an. E a terminação com a vogal O, porque é um hidrocarboneto. O último exemplo é o butano. 2, 3, 4 átomos de carbono. Prefixo but. O infixo an, porque só tem ligação simples, tá? E a terminação com a vogal O. Bem simples, então, prefixo mais a terminação ano. Ok? Fechou? Tudo certo? Vamos para o próximo. Alcanos ramificados. Bom, aqui precisa-se ter um pouco mais de atenção, mas não é tão difícil. Se liga, na nomenclatura dos alcanos ramificados, temos a presença dos nomes dos substituintes orgânicos, que também são chamados de radicais orgânicos. Assim, podemos escrever a regra de nomenclatura de um alcano ramificado da seguinte forma. Esta aqui, ó, é a forma como você deve escrever a nomenclatura de um alcano ramificado. Primeiro, você começa pela posição do radical, você tem que dizer em qual carbono esse radical está, o nome do radical, tá? O nome do radical, o prefixo, o tipo da ligação e a terminação com a vogal O. Segue essa sequência que você nunca mais irá errar nenhuma nomenclatura quando você estiver falando dos alcanos, ok? Como que fica na prática? Vamos ver aqui um exemplo. Bom, o primeiro passo para a nomenclatura de um alcano ramificado é determinar a cadeia principal. A cadeia principal, fera, é a maior sequência de átomos de carbonos ligados entre si, ok? Então, presta atenção, ó. Nós temos três extremidades na cadeia carbônica. Nós temos a extremidade representada pela letra X, temos a extremidade representada pela letra Y e temos a extremidade representada pela letra Z, ok? Se você começar contando daqui, ó, de X para chegar até Y, você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Se você começar de X chegando até Z, você tem 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 2 a menos, então, teoricamente, essa não é a maior sequência. E se você começa a contar de Y para chegar até Z, você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, você tem um carbono a menos. Então, a maior sequência de átomos de carbono é de X, ok? Até Y. Tudo bem? 8 átomos de carbono. Perfeito? Então, essa é a cadeia carbônica principal. O segundo passo é você observar e identificar os radicais ligados à cadeia principal. Bom, a cadeia principal você já sabe que é essa aqui, né? De X até Y. E ela apresenta 8 átomos de carbono. Tudo bem? Tudo que estiver fora, está circulado aqui de vermelho, tudo que estiver fora dessa estrutura principal é chamado de radical. Tudo bem? Novamente, tudo que estiver fora da cadeia principal é o radical, ok? Somente um radical? Nesse caso, sim, mas existem alguns exemplos, você vai ver um pouco mais à frente, que nós temos mais de um radical, tá? Bom, o terceiro passo é numerar a cadeia principal. Bom, aqui você precisa ter uma atenção e você precisa conhecer realmente a regra, tá? Vamos marcar novamente aqui a nossa cadeia carbônica principal, beleza? E é o seguinte, ó, aqui no carbono 4 é a posição do radical, tá?
Lembra lá da regra? Primeira coisa, marcar a posição do radical. Beleza. Então se liga. Se eu começar contando daqui, ó, de x indo em direção a y, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, ok? Se eu começar a enumerar de y em direção a x, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, rapaziada, toda vez que você... Atenção, então, presta atenção. Toda vez que você for enumerar uma cadeia carbônica, você deve começar pela extremidade, tá? Que estiver mais próxima do radical. E a extremidade mais próxima do radical é essa aqui, ó, a extremidade X. Beleza? Então, começa sempre por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Feito isso, é só ir para o quarto passo. O quarto passo é nomear a estrutura. Beleza, nós temos aqui a cadeia principal, vamos marcar novamente. Ok. E nós temos agora a definição já do nosso carbono que apresenta o radical, que é o carbono 4, né? Então, aqui está o nosso radical, bonitinho aqui, circulado, beleza? E agora tudo que nós precisamos é dar a nomenclatura. Olha só. Quando você falar de radical, quando o radical tiver apenas CH3, ele é o metil, tá? Metil. Quando ele tiver CH2, CH3, ou seja, 2 átomos de carbono, ele é o etil. Tudo bem? Etil. Ok? Tá feio, mas é assim mesmo. Então, se eu tenho apenas um átomo de carbono, é o metil. Se eu tenho 2 átomos de carbono, é o etil. Se eu tenho 3, é o propil e assim por diante. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o meu radical ele é o etil, ok? A nomenclatura fica assim, ó. Primeiro, você escreve o nome do radical, etil, beleza? A referência do número do carbono em que este radical está, no caso 4, é etil 4-octano, que é a parte de 8 carbonos, tá? A ligação simples e a terminação com a vogal O. Esta aqui é a primeira opção de nomenclatura, etil 4-octano, mas existem alguns professores que ainda utilizam essa segunda opção aqui, ó. Você escreve a posição do átomo, tá, de carbono, no caso carbono 4, traço etil, traço octano, beleza? Então você tem a posição, o nome do radical e o nome do composto, no caso oct, por conta de 8 carbonos, ligação simples e a terminação com a vogal O. Fechou? Esse é o passo a passo para você dar o nome de um composto orgânico dos alcanos quando ele for ramificado. No caso, ele apresente uma ramificação que nós chamamos também de radical. Mas você pode encontrar também alcanos com mais de um radical. E o que você deve fazer? Primeiro, seguir os passos anteriores, tá? Identificar a maior sequência de átomos de carbono, beleza? Depois, identificar se você tem radicais, ok? Aqui nós temos 2 radicais. Enumerar, olha só, enumerar, tá vendo que está numerado, beleza? Sempre começando a numeração pela extremidade, ó, pela extremidade que estiver mais próxima do radical. E essa é a extremidade mais próxima do radical, beleza? Bem diferente dessa outra aqui, ó. Ok? Feito isso, você vai e dá o nome do composto. Presta atenção que aqui tem um macete bem legal que você precisa aprender.
Esse radical aqui, ó, com apenas um átomo de carbono, ele é o metil, eu acabei de falar para vocês. Este outro radical aqui, com 2 átomos de carbono, ele é o etil. Etil começa com a letra E, ok? E metil começa com a letra M. Então, você tem que começar a nomenclatura sempre com o radical, seguindo a ordem alfabética, ok? Então, 3, porque o etil está no carbono 3, ok? Etil, porque ele começa com a letra E, por isso que eu não posso botar o metil, primeiro é o etil. O próximo radical está no carbono 2, ok? Então, 2 aqui. O nome do radical, que é o metil, ok? E o nome do composto de acordo com a estrutura principal. Prefixo X, porque nós temos 6 átomos de carbono. O infixo AN, porque só tem ligação simples, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 ligações simples na cadeia principal. E a terminação com a vogal O, porque eu estou falando de um hidrocarboneto, beleza? Então, basicamente é isso que você tem que fazer, tá? Para dar a nomenclatura de um composto do tipo alcano, tá? Basta você seguir esses passos aí que são bem simples, bem fáceis de aprender. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se ficou com uma dúvida, deixe aí no comentário que eu te respondo. Ou me chama no Instagram, tá? É só clicar no link que está aqui abaixo. E ó, vou deixar fixado aqui também no link os links de alguns vídeos que eu já tenho aqui, de questões que já foram cobradas no vestibular e que tratam exatamente desse conteúdo, tá? Se você quiser assistir para ver como é que faz, para ter uma ideia de como é que você encontra as questões no vestibular, é só clicar na descrição, tá? E acompanhar os vídeos do começo ao fim. Valeu, abraço e até mais.